Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui em comunhão, estudando a Sua palavra, Senhor. Continue abençoando, Pai, nos protegendo, derramando cura sobre as nossas vidas, Senhor. Em cura física, Senhor. Para dona Lucinha, para o seu Mário, Senhor, para dona Ruth, Senhor, olhe por ele, Senhor Jesus Cristo. Tire toda a enfermidade, Pai. Cuida, Pai, cuida emocionalmente da gente, Senhor. Proteja, Pai, espiritualmente, Senhor. Mande seus anjos, Pai, para proteger, Pai. Nos guarda, Senhor, sob o seu manto sagrado, Senhor. Nenhuma satanás inimiga nos atinja, Senhor. Porque nós mantemos inabaláveis, Senhor. Firmes na sua palavra, Pai. Possamos ter a nossa fé cada vez mais reforçada, Senhor. A cada dia. Obrigado, Senhor. O domingo de hoje, o dia de hoje, seja um dia maravilhoso, Senhor. Que nós possamos receber, Pai, a dose necessária para o nosso coração, Pai, para continuar nos alimentando. Toda honra e toda glória para Ti, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Pronto, nós paramos no 17, seu Mário. Aí hoje é a partir do 18 até o 28, final, né? Muito bem. Do 2. Vamos ler logo. Posso ler, meu povo, logo? Ou o senhor quer ler, Pode seu sim. Mário? Então, Eu posso ler, sim. pode ler? Então lê, seu Mário, que é até melhor que não fosse, né? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhes: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo da arbitar do sacerdote e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Bem? Está aqui. Amém. Os versículos restantes de Marcos, capítulo 2. O Senhor Jesus Cristo disse que não veio chamar os justos, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E a gente sabe que todos nós somos pecadores, né?
e destituídos estamos da glória. Então Jesus veio para todos, né? Ele falou isso aqui para aqueles fariseus ali, porque eles se achavam justos, eles se achavam perfeitos, não queriam aceitar a doutrina do mestre. Então Jesus os deixou de lado, né? E disse: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos nós estávamos perdidos, sem direção. E muitas pessoas estão perdidas, sem direção. E muitos que hão de vir ainda a este mundo virão, nascerão, crescerão e estarão perdidos também. E precisam de um Salvador. Precisam de alguém que os oriente, que os mostre o caminho. Porque nós sabemos, amados, que o mundo oferece muitas coisas. No seu dia a dia, você vive preocupado com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, as suas provas, dentro de casa, no trabalho, no seu círculo de ambiente. Você tem seus problemas. E muitas das vezes você não encontra uma saída. Muitas vezes você se encontra num labirinto, num poço. Mas nosso Senhor Jesus Cristo veio para esses. Se essas pessoas que estão nessa dificuldade, que estão passando pelas provas, que não encontram uma saída, e encontra um você, uma pessoa que conhece a palavra, que conhece Jesus e que fala dele para esta pessoa, e esta pessoa dá ouvido, se encontra. Ela achará pastagem, porque é assim que Jesus fez com todos aqueles que o ouviram, com todos aqueles que o ouvem e com todos aqueles que ainda o ouvirão. As pessoas vão descobrir que Jesus Cristo é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu vejo, amados, que todos aqueles que conhecem a Jesus, que por um motivo ou por outro se afasta dele, se perde na caminhada. Se perde na caminhada. Ontem mesmo eu fiquei pensando assim. Eu tenho um neto que, desde pequeno, né, a gente leva para a igreja, ele aprendeu a palavra de Deus, participou de vários cursos, vários seminários, estava muito bem na igreja. Todo dia ele não precisava nem que a mãe dele, o pai dele chamasse, ele pegava a Bíblia dele e ia para a igreja, ia para os compromissos dos jovens. E, de repente,
Esse garoto completou 18 anos. O desejo dele, o sonho dele era comprar uma moto. Ele arrumou um emprego bom, conseguiu comprar a moto dele, passou nos exames, conseguiu tirar sua carta. E, de repente, ele já não quis ficar mais na casa dos pais. Resolveu ir para uma outra cidade, atrás do primo dele. E ali, na casa do primo dele, que não era cristão, havia festas, baladas, e ele esqueceu de Jesus e caiu no mundo. Eu não posso dizer o que é que ele andou fazendo, mas eu sei que essa semana eu fiquei sabendo que já chegou várias multas, que ele vendendo a moto não consegue pagar. Deve ter perdido até a carta. Certamente perdeu a carta. E uma pessoa nova aqui no Brasil, quando tira a carta de motorista, ele tem que, ele passa por um processo e certamente ele não passou nesse processo. E toda hora chega uma cartinha lá de uma multa, e são multas altas. Então eu fiquei imaginando, né? Eu falei assim, tá vendo aí, ó, menino, servia a Deus, estava na igreja, se desviou do caminho do Senhor praticamente, porque não foi mais para a igreja, começou a curtir as baladas, as coisas do mundo, e agora? É questão de tempo para a polícia parar ele e tomar a moto dele que, com tanto sacrifício, ele conquistou. Essa palavra, amados, me leva aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 30. E diz assim: vai tu, e diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Porém tu estás aqui comigo, para que em ti e diga todos os mandamentos e juízos que tu lhe has de ensinar, que cumpram na terra que lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongue os teus dias da terra que a vez de possuir. Amados, o nosso Deus, muitas vezes ele nos tira do nosso convívio natural em que estamos e nos dá a oportunidade de viver em lugares diferentes, nos dá posse daquilo que ele tem preparado para nós. Mas nós temos que ter a ciência e o conhecimento de que não é para nós se envolver com as coisas desse mundo, que não é para nós se esquecer do Deus que nos levou até aquele determinado lugar. Nós não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Nós sabemos em toda a Bíblia a história do povo de Deus. Por que o povo de Deus sofre? Por que o povo de Deus passa por
provas e tribulações, momentos difíceis, porque se esquece do Senhor, porque se esquece dos bens que o Senhor lhe deu, que o Senhor lhe prometeu, da palavra que o Senhor lhe forneceu, e se envolve com as coisas do mundo e acaba pagando um preço muito alto. Toda a Bíblia relata os reis que se sucederam, que não fizeram conforme manda o Senhor. O povo sofre. O povo sofre. Então, amados, nós tenhamos inteligência e discernimento para compreender e que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós devemos, a todo custo, se afastar das coisas que não nos fazem bem. Você tem que saber o que serve para você e o que não serve. A palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. E está aqui os exemplos. Quantas vezes o povo de Deus pagou o preço por se desviar do caminho do Senhor? Deus os enviou para a terra prometida. Ali já havia um povo. Já havia um povo, mas a terra prometida era de Deus. E Deus dá a quem Ele quer. E quando Deus levou aquele povo para a terra prometida, que emana leite e mel, não era para aquele povo se contaminar com aquele povo que ali já estava. E sim para ensinar a eles e mostrar a eles o qual era o Deus que eles serviam. Quem era o Deus que os levou até ali e deu posse de tudo aquilo. Então, amados, nós como cristãos, onde quer que nós vá, nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós temos que ensinar a eles e mostrar a eles que nós servimos um Deus vivo que tudo pode, que é o dono do ouro e da prata, que é o médico dos médicos, que é o advogado dos advogados, que é o Senhor dos senhores. E não se envolver com as coisas desse mundo e deixar que elas entrem no nosso coração e nos transformem. Mas muitas coisas estão acontecendo neste mundo por causa disso, porque as pessoas recebem a bênção, começam a ter intimidade com Deus, começam a conhecer Deus e lá na frente se afasta. Quantos irmãos que eu conheço? Ah, Senhor, eu estou precisando de um carro, preciso de um carro, me dá um carro. Me ajuda. E Deus ajuda a dar o carro para ele na primeira oportunidade, em vez dele ir para a igreja, ele vai para Santos, vai para a praia, vai não sei para onde. Muitas vezes Deus não dá porque sabe que vai perder a pessoa. Então nós temos que estar atento a essas coisas, amados. Nós temos que estar atento. Esse meu neto, ele tem hoje 19 para 20 anos. Ele é novo ainda. Mas ele vai aprender. Ele vai aprender. Que nós estamos orando. Que isso sirva de lição. Não só para ele, mas para todos aqueles que vão ouvir esse evangelho. Que vão ouvir essa palavra. Amém, amados? Amém. Fábio, quer falar logo alguma coisa? A Ruth. Queria comentar aí sobre a passagem, né, que o seu Mário falou, porque esse trecho diz justamente sobre isso, né, sobre aqui no 13, né, não, 20 e 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, né, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura, né. E fala que ninguém põe vinho novo em odres velhos, né. Do contrário, o vinho romperá os odres.
Tem uma. Eu não conheço muito sobre isso aqui, mas diz que o vinho novo ele expande, né? Então, se o odre for velho, como ele já não movimenta mais a madeira, ele pode romper e tudo se perder. E o que essa palavra vem dizer é justamente sobre isso, né? Sobre a gente ser transformado por completo, né? Hum, essa transformação parcial, né? Ela, ela não funciona muito bem, né? Ou seja, temos que ser transformados por completo. E é muito difícil, né? É muito difícil, é um trabalho tremendo, né? A gente caminhar na perseverança, né? Perseverar ali na fé. Imagina um exemplo muito claro aí que o seu Mário trouxe, né? De um jovem de 18 anos. Tá cheio de coisas aí no mundo, né? Para viver, né? De oportunidades, de festas, tantas outras coisas que possam desviar do caminho, né? E então o esforço é muito grande, né? Muito grande, né? Mas Deus está presente, né? Deus está presente. Esse jovem conhece a palavra de Deus. E tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar tocando o coração dele e trazendo discernimento para ele, né? Tomar as melhores atitudes. Mas isso fala justamente sobre isso, sobre como a gente, né, combater as tentações do mundo, né? Então, tantas instruções na palavra, né, que diz sobre fugir das tentações, alimentar nossa fé através da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia, né? Alimentar nossa fé através daquilo que a gente escuta, né? Da comunhão com os irmãos. Isso é muito importante, né? E aquele último trecho que fala também aqui sobre, sobre a espiga do milho, né? Que é, hora aconteceu, né? Atravessar Jesus em dia de sábado. As searas dos discípulos, ao passarem, colhiam as espigas, né? E lá vem os fariseus de novo, né? E advertiam, né? Por que fazem isso, né? Não é missa sábado, né? Mas ele respondeu, né? Nunca leste o que fez Davi, né? Quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros. Ele e os seus companheiros, né? Então Jesus vem alertar novamente, né? Olha, não é sobre o sábado, né? Sobre a necessidade, né? Sobre o amor, sobre o bem, né? Sobre a justiça de Deus, né? E a justiça de Deus não é apenas sermos disciplinados, né? Mas aquilo que realmente é necessário, né? Para cumprimento ali. Então, os discípulos eles estavam ali com Jesus num propósito maior, né? De fazer o bem, de levar a palavra, né? Ele fala que como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote, né? Abiatar e comeu os pães da proposição, né? Essa passagem aqui, os soldados que estavam com, os homens que estavam com Davi ali, né? Estavam com fome e o sacerdote, né, falou, mas eles não podem comer, né? Fala, tá, mas espera um pouquinho, eles estão limpos, né? Não se deitaram com mulheres e tal. Não se deitaram com mulheres. Então tá bom. Então, deixa eles comer, né? Então Abiatar e comeu os pães da preposição, aos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Tem muitas mensagens, muitas passagens aqui sobre a relação de sábado, né? Porque imagino que para os judeus o sábado tinha muita regra, né? Muita disciplina, muita coisa envolvida durante o sábado. Jesus veio aos sábados ensinando muitas coisas para que os fariseus realmente quebrassem esse paradigma, né? Quebrassem essa, essa dificuldade que eles tinham realmente de fazer o bem aos sábados, né? Em nome de Deus, né? Vendo Deus um, desculpa, né? Para às vezes agir de forma que não era realmente aquilo que Deus queria, né? Mas pelo cumprimento de regras, né?
sendo salvo pelas obras, né? Sendo salvo pelo legalismo, né? Pelo cumprimento de leis, do que realmente por amar ao próximo, né? De fazer o bem, né? Deixar um pouquinho para vocês comentarem. Ok. Com relação, já pegando ao final aí do sábado, né? Do sábado, Mário, ou Fábio. Em Romanos 14:5 diz o seguinte: faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. É forte isso. Isso aqui, além de Jesus ter abolido essa prática de guardar o sábado, citando esse exemplo de Davi, que no sábado entrou no santo do santo, no santuário, lá no tabernáculo, no templo, e comeu no templo, não era mais tabernáculo, no templo, e comeu os pães da proposição. Então, aí, já por aí se diz, ele mesmo diz que é Senhor do sábado. Então, aí os judeus ainda hoje guardam o sábado e algumas normas aí de algumas doutrinas que diz que tem que guardar, tem que impreterivelmente guardar o sábado, e aqui em Romanos Paulo já é muito enfático. Primeiramente Jesus e depois Paulo aqui em Romanos 14:5, né, que diz: faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Ou seja, se eu me animo em ter o meu dia de descanso hoje para louvar, para referendar, para adorar o Senhor, que seja. Se o seu Mário escolhe a segunda-feira para referendar, para adorar, para louvar ao Senhor, que seja segunda-feira. Se o Fábio escolhe a quinta-feira, ou seja, um dia de descanso em prol de adorar o Senhor, em prol de descansar, como a Bíblia é muito enfática quando diz que Deus descansou no sétimo dia, esquecendo que um dia para o Senhor é 1000 anos. Então, daí já subtende que será o Senhor descansou 1000 anos? Porque Pedro, ele diz, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, ali são dias literais da criação. Os dias da criação são literais ou são esses dias bíblicos? Os dias do Senhor, o tempo do Senhor, né? O kairos do Senhor, o tempo dele. Então, assim, jamais nós, homens, né, cristãos, podemos definir, não, tem que ser o sábado, porque se não for assim... Então, já começa daí, né? E aí eu queria enfatizar esse verso 17 que seu Fábio começou a ler, né? Começou a falar sobre ele. Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Elas são uma das maiores lições que Jesus nos deixou de como ser o nosso contato com os incrédulos, não significando isso, como muitos usam dessa prerrogativa para se misturar, sentar-se à roda dos escarnecedores. Como desculpa. Não, mas a Bíblia diz que eu posso me sentar junto com os pecadores, que eu posso comer com eles. Não, não é isso. Aqui Jesus está ensinando como falar com incrédulos, como doutrinar incrédulos, né? Então, assim, mas não é para nós termos uma estreita comunhão com o pecado, né? Mas simplesmente para mostrar o caminho da salvação para eles, né? Então, isso aqui é uma doutrina de ensinar, uma doutrina de Jesus Cristo, de como nós nos comportamos com os incrédulos. Verso 18. Ora, os discípulos de João, os fariseus, jejuavam e foram e disseram: por que jejuam seus discípulos? Por que jejuam os discípulos de João e fariseus e não jejuam os seus discípulos? Ora, então, assim, o jejum aqui, que Jesus fala do jejum aqui, que essa questão que Jesus responde, virão dias em que ele será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ou seja, aqui Jesus já deixou também outro ensinamento claríssimo da necessidade de nós cristãos jejuarmos.
de nós cristãos estabelecermos essa prática do jejum até o dia da sua volta, até que ele venha, né? Então, assim, e para que serve esse jejum? Por que eu estou jejuando? Para quê? Para que serve, né? Então, ele é um sinal de anseio, do desejo de nós cristãos pela volta de Jesus. Esse é um dos pontos. O outro é é nós nos prepararmos, estamos nos preparando, uma maneira de nos prepararmos para a volta do Senhor, para esperar o noivo, né? Outro ponto é tipo assim, é uma saudade de Jesus. Eu quero ter mais intimidade com Jesus. Eu quero ter mais intimidade, eu quero buscar mais intimidade, então eu vou jejuar, nesse dia eu vou separar para jejuar. Não significando dizer que é na quinta e na sexta-feira da Semana Santa. Não, é o dia que eu bem escolher para jejuar. Não existe um parâmetro. Isso aí foi determinado lá por uma determinada doutrina lá, que criaram sobre isso, que eu tenho que me abster disso, daquilo, naqueles dias. É em qualquer dia. É no dia que eu estiver sentindo no coração que eu preciso buscar mais a Jesus, que eu preciso buscar mais a Deus, que eu preciso ter mais intimidade com Ele, eu preciso ter respostas, eu estou com saudade de Jesus, então, bora jejuar e orar. Ah, o jejum é só deixar de comer? Não, é louvor também. No jejum está implícita a adoração também, é o jejum, é um período de adoração a Deus, de louvor, de leitura da palavra, de oração, tudo acompanhando o jejum. É um dia que eu separo. Pode ser um dia na semana, aí fica a critério de cada um, né? A gente é que determina isso aí, contanto que a gente tenha essa prática, né? Até que ele venha. E o outro é, quantas vezes a gente não diz assim, vamos jejuar pelo pecado de alguém, vamos jejuar porque eu estou orando por fulano, beltrano, ciclano, sei lá o quê. Porque ele está em pecado, ele precisa ser resgatado, ele precisa voltar ao aprisco, ele precisa voltar ao Senhor. Vamos jejuar para ele, vamos estabelecer um propósito. Eu vou jejuar para esse fim. Então, são 4 premissas básicas, né, do jejum. Nesse verso 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica ainda maior, ou seja, o rasgo fica maior. O que é esse vinho novo? O Evangelho de Cristo, né? É o Evangelho de Cristo, é o vinho novo. É o vinho novo em detrimento daquelas 613 leis judaicas, né? Que existem no Antigo Testamento. Então, assim, é uma mudança, é transformação, é a propagação do Evangelho, do vinho novo. Quem é o vinho novo? É o Evangelho de Jesus Cristo, em meio àquelas leis. Então, assim, se eu botar este Evangelho lá no meio, lá o Fábio explicou aí, né? A história dos odres, né? Realmente tem essa. Fábio está certo quando coloca isso, mas trazendo para a espiritualidade é o Evangelho de Cristo, né? Que vai, como é que se diz? Fazer crescer a transformação de pessoas, evangelizar pessoas, levar a transformação de Cristo a pessoas. A gente tem que jogar semente. O convencimento é pelo Espírito Santo, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas a nós cabe jogar semente. Jogar semente. Se essa semente vai cair em solo fértil, como a gente vê na parábola do semeador, maravilha. Se não, ela pode cair entre espinhos, ela pode cair entre pedras, como a gente já viu, mas não importa se ela vai cair em terreno pedregoso, em terreno cheio de espinho, a nós compete jogar a semente, levar o evangelho, como o Mário sempre enfatiza isso. É isso, gente. Eu acho que eu parecer mais alguma coisa, eu acrescento depois. Tá certo, dona Lucinha.
O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Assim, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Você já pensou que se todos nós guardássemos o sábado, o que ia acontecer com as pessoas que estão no hospital, que precisam de ajuda, que precisam de uma enfermeira, de um médico para ser atendida? O que aconteceria com as pessoas no trânsito que sofrem um acidente? O que aconteceria com os animais do campo? Amados, Deus deixou tudo certinho para nós. Deus fez todas as coisas. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para mudar isso aí. Justamente porque ele sabe lá de cima o que se passa aqui embaixo, as necessidades de cada um. Ele sabe que vai precisar de uma enfermeira, de um médico, de um SAMU, né, para trabalhar no sábado. É ou não é? Quem é que vai cozinhar no sábado? Mário, só cortando só um pouquinho, em Israel, tu conhece Israel? Vocês conhecem Israel? Não, ainda não tive esse privilégio. Pronto, em Israel nem os assessoristas trabalham dia de sábado, Mário. Já pensou um edifício de 21, de 20, 21, 30 andares sem assessorista? Em todo mundo? Já pensou? Já pensou? Meu Deus. Então você vê que às vezes as pessoas carregam sobre si um jugo, porque isso é um jugo, sem necessidade, sem necessidade. Se o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por amor de nós, se ele pagou o preço, se ele levou consigo todas as nossas enfermidades, por que que eles não creem? Nós temos que trabalhar visando o bem da humanidade. Nós não temos que ter só a preocupação de acumular riquezas que os vermes destroem e a ferrugem consome. Nós temos que acumular riquezas duradouras, constituídas dos benefícios que as pessoas prestam aos irmãos, às outras pessoas. Porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória, auxiliada por você. Alegria do bem. A alegria do bem que se realiza é duradoura. É o maior tesouro que nós podemos obter. Por isso eu digo, procure ser humilde em todas as suas circunstâncias. A humildade não é dizer sim, tudo e a todos, não. Nem é apregoar que somos humildes, também não. Não é agachar-se mentalmente em tudo que os outros dizem, também não. Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos. É conhecer-nos a nós mesmos, procurando corrigir os nossos erros, nossos defeitos, e não nos querer impor aos outros. Quem é humilde, em geral, não sabe o que o é. Mas quem não é, geralmente pensa que é, né? Ao contrário. Então vamos ter firmeza, gente. Vamos ter firmeza nas nossas atitudes, em persistência no ideal. Vamos ser pacientes, pretendendo que tudo que chegue, não pretendendo que tudo que deve chegar de imediato a nós. Vamos saber esperar o momento certo e receber os nossos benefícios, porque Deus, no tempo dele, ele vai nos dar a vitória. Vamos aguardar com paciência,
Vamos aguardar com paciência como os frutos amadurecem, não é verdade? Olha só, uma árvore ela dá fruto, ela dá flores, vem o fruto. Tem que haver um tempo de colher o fruto. Não pode se tirar o fruto, né, antes do tempo. Tudo tem seu tempo certo. E a nossa vida também é assim. Nós precisamos compreender que nós estamos aqui, nós estamos de passagem, né? Esses dias mesmo eu escrevi, eu estava aqui, eu comecei a pensar assim, poxa vida, a vida parece uma viagem, sabe? Pode ser comparada a uma viagem, em que cada lugar que você passa, você vê uma coisa diferente, você passa por uma situação diferente, você vive um momento diferente, e você tem que saber como reagir. E Deus pede a nós que nós devemos amar as pessoas indistintamente, independente de raça, de religião, de cor, de credo. Nós temos que amar a todos igualmente. Você sabe que Deus está em todas as criaturas, né? Deus está na criatura, mas nem todos têm Ele como Deus. Deus criou todas as coisas, nós sabemos muito bem disso, e as coisas que Deus criou foram para o benefício do próprio homem. Tudo Ele criou para nós e por nós. E nós não estamos sabendo cuidar. O ser humano não está sabendo cuidar das coisas que Deus preparou para ele, que Deus deixou para ele. Basta ver aí a terra como está. Basta ver as fortes chuvas, os ventos, tempestade, terremotos, os acidentes, os crimes, a criminalidade, os roubos, os desentendimentos, a fúria. Por quê? Porque alguma coisa está errada no homem. E Deus está permitindo tudo isso porque o tempo será abreviado. Nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E nós temos que aguardar, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e nós não vamos saber o dia nem a hora, mas Ele vai voltar. Ele falou e eu creio nisso. Vamos aguardar com paciência esse dia. Eu não queria estar aqui, mas Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe. Estava lendo aqui um livrinho aqui que fala assim, ó, mantenha-se calmo e sereno. Confie na força cósmica que enche todo o universo, inclusive sua própria pessoa. Focalize sua confiança em Deus que habita dentro de você e dentro de todas as criaturas. Liberte-se do medo, caminhe com segurança, procure ouvir as palavras de orientação ditadas no mais profundo do seu coração por Deus que habita dentro de você. Alguns são mais lentos, outros são mais rápidos na caminhada. Não queira exigir dos outros aquilo que nem sempre você mesmo consegue fazer. Tenha compreensão pelos erros do próximo e aguarde que possam escalar aos poucos a montanha íngreme da virtude. Ninguém pode tornar-se santo da noite para o dia. Tenha paciência com os companheiros da sua jornada na Terra. Tenha paciência, tenha calma, que no fim vai dar tudo certo. Desde que você seja obediente, desde que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Seja o que você deseja ser. Não dê importância ao que os outros pensam e dizem a seu respeito. Você é filho de Deus e, como tal, tem o direito à sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Fique certo de que você, unicamente você, terá
conta de você, dos seus atos. Portanto, busque dentro de si mesmo a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, sabiamente, sempre. Procure viver mais sua vida interior. A agitação da vida não deve se atingir nossa alma. Não deve fazer esquecer as coisas mais importantes. A centelha divina é que é nosso eu real, porque o nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior, a vida do seu em verdadeiro, a sua alma. Então fica aqui essa reflexão, né? Para a gente estar sempre pensando. Devemos ser calmos, pacientes, devemos seguir o caminho que Deus tem para nós. E assim, o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Temos que reconhecer isso. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Aqueles que puderem guardar o sábado, guarde o sábado. Eu penso assim, sabe, dona Lucinha? Eu sempre falo com as pessoas, olha, você deve ficar onde Deus te chamou. Você é batista, foi chamado da Batista, fica na Batista. Se você é adventista sétimo dia, você está bem lá, fica lá. Se você é testemunha de Jeová, fica lá, meu irmão. Adore Deus lá, seja, né, fiel com as coisas de Deus, procure fazer a sua parte. Se você é da Assembleia de Deus, você não pode deixar a barba crescer, que lá você tem que cortar a barba. Fica lá, meu irmão, sem problema nenhum. Não é É. verdade? Você não Cada pode um estar fica. impondo, né, Mário? Não pode estar É, impondo aquilo ali como doutrina, porque alguém teve uma revelação do alto que está destoando da palavra, porque o tempo todo Jesus está dizendo aqui, falando no sábio, Paulo referendou. Então, o que não pode é querer impor a doutrina a doutrina lá da tua igreja, lá da tua, dos sei lá, da outros. tua religião, aos outros. Então, fica, Não, se sente bem, onde você acha que está bem, não pode estar impondo, claro. dizendo que se você não cumprir aquilo ali, vai lá para as trevas, não sei, vai arder no. Agora, Então, se você não estiver contente lá, você é, tem outras opções. Vai para é, outro lugar onde você se sinta bem. O importante é você estar bem onde você está. Porque é, você estando bem onde você está, outras pessoas vão te enxergar e ver que você está bem. Você vai fazer bem. Agora, se é, você não está bem, você vai causar transtorno para os outros também. é, Então, está lá na Assembleia, fica lá. Está na Batista, fica lá. Está na Presbiteriana, fica lá. Fica onde sim, Deus te colocou. E procure andar direito, né? é, Que é para não ser, amanhã ou depois, ser cobrado. sim. E cobrado por quem? Cobrado pelo Rei dos Reis, né? Exatamente. E a gente aquele versículo, né? E não devemos temer ao homem que pode matar a carne, mas a quem pode matar o espírito. É ele que Exatamente. a ele é quem nós devemos temer. E tremer diante da palavra dele, né? E não admitir interpretações outras de outras pessoas que teve. Não, é porque Deus me deu essa revelação, aí escreve outras coisas diferentes da palavra e né? Pois é, Lucinha, olha, hoje é domingo e eu vou para a igreja agora de manhã. Hoje é ceia na minha igreja. Pois é, então vamos orar. Samuel também vai já viajar, né? Eu também vou ter que cuidar aqui. Eu acho que hoje só vai ter uma celebração única na minha igreja, porque é aniversário da igreja, aí vai ser às 18 horas uma celebração única, porque vai ser ao ar livre, entendeu? Num espaço grande que a igreja tem. Aí só vai ser às 18 horas hoje, mas aí eu vou aproveitar para fazer outras coisas em casa. Isso, Lucinha. Então, nós já encerramos, sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado,
Gratidão, louvor, adoração. A Ti, só a Ti pertencem, Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos hoje em 4 e o Espírito Santo conosco, Senhor. Em 5, porque o Teu Santo Espírito está conosco. Ó Pai amado, gratidão pelo sopro de vida, pelo pão de cada dia, o pão físico e o pão espiritual, Jesus, que um dia nos escolheu. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue vertido na cruz. Não me canso de agradecer, Senhor. E dizer, Senhor, que o Teu amor chega a nos constranger, Senhor. Não entendo que amor é esse tão grande, Senhor. Apesar de nós, Pai, o bom da história é isso, que apesar de nós, Tu nos ama incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor. Leve em paz, Senhor, o seu Mário, para a igreja dele, a Rutinha abençoa, que hoje está aí caladinha, abençoa, Senhor, alivia essas dores, Pai. Passa o teu bálsamo, nós já clamamos aqui pela saúde dela, e abençoa a viagem do Fábio, Senhor. Pai, que tu leve o Fábio em paz até a casa dele, desde a saída aí de Salvador até Orlando, Pai, de uma forma miraculosa, Pai, de uma forma em que ele sinta o teu amor, a tua proteção, o teu zelo, o teu cuidado, Senhor. Abençoa todas as famílias aqui representadas, nossos filhos, nossos netos, Pai, esposas aí de quem já é casado e tudo mais, Senhor. Então, assim, fiquemos em paz, que o nosso domingo seja de adoração, de perfeita adoração ao Senhor, que nós possamos devotar a Ele todo o nosso amor, toda a nossa adoração e, sobretudo, a nossa gratidão. Que Ele se agrada de um coração grato. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.